As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Olá galera, com muito prazer que venho apresentar para vocês o final de mais um projeto. Monza 1989 Classic, um ícone da GM, um dos carros mais vendidos na época, ou o mais vendido. Um carro em duas cores, vou mostrar aqui para vocês, marrom claro e marrom escuro, sendo dividida as cores por esses filetes que é feito na tinta, certo? Detalhe, é o famoso Sai Blusa, na época apelidaram, né? Colocaram esse apelido nos carros duas cores da GM, né? Que é o Sai Blusa. Um carro que naquela época, muito luxuoso, né? Muito luxuoso, já vinha de época completa, direção hidráulica, ar-condicionado, alarme, trava, e que hoje a gente restaurou para Sinop. Mais um carro de Sinop, feito aqui no Antero Restaurações. Quero deixar um abraço carinhoso aí para o norte do Mato Grosso, que tem confiado aí muito no nosso trabalho, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês algumas curiosidades. Primeiro eu quero falar para vocês que a gente tampou aqui para preservação da placa, mas é um carro placa preta. É um carro que teve mais de 87 pontos, né? A gente conseguiu, através de alguns parceiros, farol original CBE. Harris vai mostrar aqui para vocês. Tá? O proprietário do carro, o Wellington, ele conseguiu o spoiler original, a gente importou da Europa. Esse carro saiu até poucos anos atrás da Europa, certo? Então a gente conseguiu o spoiler original GM e também o farol de milha original CBE. Vocês podem olhar aqui que o farol é CBE, certo? Também tem uma curiosidade que a gente conseguiu na Europa, as lanternas traseiras desse carro, que ela tem um diferencial das lanternas do outro Monza, certo? Olha, eu vou pedir para o Harris dar um zoom aqui para vocês. Ela vem uns filetes preto. O Monza tem um Monza que não é o Classic, que é uma lanterna mais comum e não tem essa outra lanterna do lado aqui, certo? Então a gente conseguiu importar da Europa original GM, tá? Original GM, aonde que a gente colocou e deu esse ar de originalidade do carro, onde que a gente adquiriu pontuação para a placa preta, né? A gente conseguiu lanternas originais, farol de milha original, lanterna dianteira original, e a gente manteve todo o original do Monza, onde que a gente também manteve as rodas originais, que são aro 13 na época, gente. Ó, hoje não usa mais. Pneu com a medida original, 185/70/13, olha só para você ver. E detalhe, né? Uma roda que é pequena, mas no Monza casa muito bem. Por ser um carro mais baixo, olha para você ver, não é um carro alto. Então, as 5 rodas são iguais, tá? Pneu de step também, agora eu vou chegar no porta-mala para mostrar para vocês. E o pneu de step também é igual. A gente fez algumas modificações, a Antero Restaurações trabalha com melhoria. Não tem jeito de vocês ver, vou abrir o capô para mostrar para vocês, mas a gente colocou injeção eletrônica nesse carro. Mas ficou tão original que passa despercebido. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir o capô. O Regis vai filmar lá para vocês. Onde que a gente colocou a injeção eletrônica nesse carro. A gente colocou, Regis, detalhe aqui, antes da gente passar para o motor, a gente colocou os frisos, ó. Esses frisos no para-brisa original de época, tá? Tem muita gente que coloca borracha sem friso, porque dá trabalho, gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Ó. Encaixar isso aqui dá trabalho. Colocar os frisos cromados no para-choque dá trabalho. Os frisos de hoje cromados direto a gente tem que estar trocando, porque os frisos vêm com má qualidade, trinca, né? Então, a gente vai fazendo o carro o mais original possível. Olha só para vocês verem. Você aqui, ó, abre o capô desse carro e não vê que tem injeção eletrônica. Acha que é o carburador original, com os adesivos originais de época. Olha só para vocês, todos os adesivos original de época. A bateria do carro, uma bateria Eliar, que é linha de montagem da Chevrolet, na capinha, certo? O ar-condicionado do carro, tudo bonitinho. Você não vê que tem injeção eletrônica. O que que ele tem? Um modo programável atrás do painel, que você também não visualiza, e que deixa o carro com um funcionamento muito bacana,
que deixa o cliente satisfeito, porque o carburador, vocês sabem, você que é um antigo mobilista, você sabe, o carburador ele entra cisco, o carburador ele passa uns dias bons, uns meses bons, depois estraga, o carburador se muda o clima, ele não regula. Então, aqui tem uma injeção eletrônica totalmente escondida, com o modo da injeção lá atrás do painel, ninguém vê, certo? Para poder deixar o carro mais original possível, tá bom? Vou aqui mostrando para vocês, não tem muito o que mostrar, é um motor de Monza normal, tá? O que a gente fez aqui, além da injeção eletrônica? Colocamos um alternador mais forte, tá? Feltro no capô, certo? E como sempre, o que eu adoro mostrar nos meus vídeos, que é o alinhamento. Pronto. O alinhamento, para mim, é o carro-chefe da restauração. Não adianta você gastar um rio de dinheiro e o capô não fechar direito, ou o capô não abrir, ou a porta não fechar. Vou abrir aqui agora, vou mostrar para vocês o interior do carro. Vou abrir de cá pro resto filmar e vou de lá para ir mostrando para vocês algumas coisas. Um carro que a gente manteve todo o estofamento original nesse material aqui, ó. Olha para vocês verem, esse material que a gente conseguiu é um material original de época, certo? Volante original da época. Olha só para você aqui, volante mais lindo. Buzina original. O que eu fiz aqui que eu melhorei? Coloquei uma lâmpada no painel aqui mais forte um pouquinho, certo? Olha só que painel mais completo. Se a gente está falando, gente, no final da década de 80, um carro 1989. Voltímetro da bateria, temperatura, combustível e economia. Economia. Isso aqui sai hoje nos carros da Fiat, né? Que é aquele Eco, inventaram um punhado de nome. Já tinha na década de 80. Colocamos aqui um negócio muito bacana, o rádio da época, o toca-fita da época, que chamava, saía o Bosch Rio de Janeiro, certo? Bosch, é um Bosch. O nome do rádio é Rio de Janeiro. Saiu original na época, ó. Funcionando com a antena elétrica lá de fora, ó. Regis vai filmar para vocês, ó. Vou desligar, ó. Viu lá? E aqui a gente manteve também aqui o porta-luva, que tem um ferrinho que eu ponho aqui, né? O porta-luva com todos os selos e a lâmpada interna, ó. A lâmpada interna, ó. Vocês conseguem visualizar? Então, a gente tenta fazer o mais próximo daquela época possível, né? A gente tenta incrementar o mais próximo daquela época possível no carro. Lembrando que aqui está o único modo da injeção eletrônica aqui escondidinho, certo? A gente tem os farol de milha aqui, onde que liga, tudo bonitinho. O ar-condicionado liga no lugar original, que é aqui, ó. Aqui você consegue ligar o ar-condicionado, o ventilador e colocamos uma porta de USB, né? A gente colocou uma porta de USB aqui no carro, certo? Carro funcionamento perfeito, com injeção eletrônica, certo? Um funcionamento perfeito, você pode ver, não precisa acelerar o carro para poder pegar, igual o carro carburado. Alguns tem que dar uma bombadinha, outros não. Mas carro carburado já viu, né? É um mistério. A gente manteve uma curiosidade. O dono desse carro, ele vendeu esse carro por um motivo pessoal na década de 80 e ficou apaixonado, né? Toda a vida ele falava desse carro. E ele pregou essa santinha aqui, ó. Quem procurar lá no meu Instagram, vai ver o dia que eu busquei esse carro. A esposa dele me contratou, a gente puxou a placa que ele tinha na época e a gente descobriu que esse carro aqui estava em Uberlândia. E através de alguns conhecidos, a gente achou o carro em Uberlândia e a esposa do Wellington comprou esse carro de presente para ele. E o Wellington fez toda a restauração. Então ele falava muito do carro, ele vendeu esse carro na década de 80, ficou apaixonado e agora, em 2026, está pegando o carro totalmente restaurado. A esposa comprou esse carro para ele tem 2 anos. Achamos em Uberlândia, eu fui lá, eu comprei, eu busquei, eu transferi, eu pus o nome dele. Então é uma história muito bonita. A Santa que o Wellington colou aqui, ó, isso aqui foi colado por ele em 1990, 89 para 90, estava aqui ainda, a gente fez toda a restauração do painel, os botões e manteve aqui a pedido dele, a santinha dele aqui, certo?
vou mostrar para vocês uma parte muito bacana. Filma lá o porta-mala, o Harris, a tampa do porta-mala vai abrir. Elétrico de época, tá? Já era assim. Saiu original nesse carro o porta-mala elétrico. Isso aqui era moda, isso aqui era charme. O que é que a gente fez no porta-mala, Harris? A gente forrou o porta-mala. Quem conhece Monza, aqui o Monza é um porta-mala feio. É um porta-mala que só tem esses forros lateral e um tapete aqui no fundo. A gente fez todo o forro do porta-mala. E aqui ficou o pneu de step, que eu falei que é a quinta roda original, junto com macaco, chave de roda, etc. Certo? Detalhe, esse carro também tem um som. E esse som está todo escondido dentro do carro, tá? Então a gente tenta preservar o original e as melhorias, para não perder a originalidade, a gente esconde. Então os alto-falantes estão escondidos, o modo da injeção eletrônica está escondido, e você não precisa ter acesso, porque a injeção eletrônica hoje é Bluetooth. Então você conecta o Bluetooth do notebook, regula todo o carro sem nenhum fio. Tá aqui, a gente deixou um rasga aqui, Harris, mostra para eles aqui, ó, onde que visualiza o número do chassi do carro. Aqui a gente vai fazer uma tampinha em 3D aqui. E a gente manteve o porta-mala do carro todo encarpetado, certo? Lembrando que o porta-mala elétrico, naquela época, era GM que mandava, né? GM que chegou com essas novidades. Um carro não tão grande, igual naquela época tinha muito carrão. Um sedã médio, com porta-mala elétrico, ar-condicionado, alarme, trava. E a gente manteve tudo nesse carro. E só para finalizar essa parte de forração, vem de cá, Harris. Olha só para vocês verem, a gente conseguiu, isso aqui não foi feito, a gente conseguiu achar e restaurar os forros original do Monza. Tá vendo aqui que tá meio, você pode observar que às vezes tá até meio desbotadinho aqui, ó, mas é porque são originais esses forros, tá bom? Então a gente conseguiu para manter toda a originalidade do carro. Olha o banco traseiro com mais uma vez o forro, tá vendo? Com os botões do vidro elétrico na porta, com tudo bonitinho, ó. Outro, a gente conseguiu comprar os 4 forros de porta. Olha só para você ver que beleza. Então, assim, é uma restauração, é um serviço feito com muito carinho. Mais uma vez eu quero deixar o agradecimento a todos que me seguem, né? Deixa seu comentário, deixa seu like, deixa sua crítica, né? Deixa seu elogio, que será muito bem-vindo. E falar que a gente trabalha, que isso aqui é um serviço que a gente ama muito, é um serviço que a gente adora fazer. E que se você tem vontade de restaurar seu carro antigo, se você não tem, se você perdeu o seu carro antigo, entre em contato comigo. Tá aí nas minhas redes sociais, meu telefone, meu WhatsApp. Fala, ó, igual aconteceu com esse carro, eu tinha um carro em tal ano, eu tenho a placa do carro, eu preciso só da placa do carro. A gente saber se esse carro existe ainda, onde que esse carro tá, se o cara que tá com esse carro vende, a gente consegue puxar e achar esse carro para você. Se você estiver de acordo, a gente compra esse carro, traz, restaura. E se não precisar restaurar, a gente também faz o trabalho de buscar, fazer uma revisãozinha e mandar para você. É só você entrar em contato comigo, falar o que você deseja e a gente tenta resolver para você, tá bom? A gente resolve a sua vida. Você às vezes não tem tempo, tá aí no escritório, tá na sua empresa, tá na sua fazenda ou em qualquer outro ramo, não tem tempo para resolver, mas eu tenho vontade, eu corro atrás e resolvo para você, beleza? Esse aqui é um exemplo, era um carro que em 1989 o dono vendeu, e agora, em 2026, ele retorna para o antigo dono, tá? Esse aqui é um exemplo e a gente resolveu tudo para ele, é só entregar. Muito obrigado a todos. Dê seu like, deixe seu comentário, mais uma vez. E é isso aí, gente. Abraço. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G that